Beleza, galera? Vamos fazer aqui alguns exercícios. Faça um programa que mostre os números pares entre 1 e 100 inclusive, ou seja, também vai incluir o próprio 1 e o 100 se for o caso. Entrada nesse problema, não vai ter entrada, né? Saída, imprima todos os números pares entre 1 e 100. Como ele falou, inclusive, né? Se for o caso. 1 em cada linha. Então, beleza. Beleza? Então, a gente vai querer... Vamos primeiro imprimir os números entre 1 e 100. Então, a gente vai criar um contador. E a gente pode utilizar um for. Então, a gente vai fazer contador igual a 1, que é o início do nosso intervalo. E a condição vai ser enquanto o contador for menor ou igual a 100, que é o fim do nosso intervalo. Por quê? Porque eu quero percorrer entre 1 e 100 de 1 a 1, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 100. E aqui, contador igual contador mais 1. Beleza? Então, vamos imprimir aqui. Faltou o fim de linha. Beleza. Mas eu só quero imprimir os pares. Então eu faço uma checagem aqui, if contador. A gente já viu que para verificar se é par, faz a operação resto, certo? Então a gente vai fazer resto 2 igual a 0. Se o resto da divisão entre contador e 2 for 0, significa que ele é par. Então aqui a gente vai imprimir só os pares, certo? Ainda haveria uma otimização se eu quisesse. Note que começar de 1 é um desperdício, já que 1 é ímpar. Então eu poderia começar do primeiro número par, que é o 2. Aqui o 100 é par, então tudo bem eu terminar nele. Só que aqui eu ainda poderia fazer mais uma otimização. Eu poderia tirar a verificação e somar de 2 em 2 em vez de 1 em 1. Por quê? Porque note que isso vai me dar todos os pares. Ó. Se eu fizer 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, entendeu? Então eu poderia fazer aqui e ter o mesmo resultado, certinho? Então, vamos ver se dá certo. Enviar. Enviar. Submissões e aceito. Então, beleza? Vamos para o próximo. Soma de ímpares consecutivos. Então, meio que similar ao que a gente tinha feito. Leia dois valores inteiros, x e y. A seguir, calcule e mostre a soma dos números ímpares entre eles. Note que dessa vez não é inclusive, gente. Entrada. O arquivo de entrada contém dois valores inteiros. Saída. O programa deve imprimir um valor inteiro. Este valor é a soma dos valores ímpares que estão entre os valores fornecidos na entrada, que deve caber em um inteiro. Aqui ele dá 6 e menos 5. Note que aqui está invertido, ó. O menos 5 é menor que o 6, então a gente tem que prestar atenção nisso lá no nosso programa. E aqui ele vai imprimir 5. Então ele vai fazer, como não é inclusive, né? Ele vai pegar o primeiro ímpar depois aqui, depois até chegar no anterior ao 6, que seria o 5, que seria o último ímpar. Então ele vai percorrer toda essa sequência e somar. Então vamos fazer. A primeira coisa que eu recomendo, quando é um intervalo assim, é você imprimir do início do intervalo até o fim do intervalo. Então vamos lá. Então a gente vai ler um x e um y, e a gente sabe que tem uma soma. Então vamos lá. A gente vai começar primeiro a
Antes de tudo, aliás, a gente vai ter que ler o X e o Y. Então, vamos fazer aqui. Scanf. Tá ruim disso aí. Scanf. Aí, o centro D. É comercial X. E a mesma coisa para o Y. Então a gente leu X e Y e agora a gente vai querer percorrer de X até Y de 1 em 1. Então como é que a gente vai fazer? Um for. E a gente vai aqui precisar de um contador. Então a gente declara aqui um contador. Certo? Então a gente vai botar contador. Igual o quê? Igual a 1? Não. Igual a X, que é o início do nosso intervalo. E a gente vai colocar enquanto o contador for menor ou igual a Y. E aqui a gente vai fazer contador igual a contador mais 1. Beleza? E aqui a gente vai imprimir o contador. Então vamos lá, vamos ler 2 a 55, por exemplo, que ele imprimiu apenas 2. Vamos ver o que está de errado. Claro, gente, aqui é Y, certo? Porque eu vou de X a Y. Eu digitei o X aqui pensando que era Y. Beleza, então a gente vai fazer 2 a 55. Beleza? Só que lembra que ele falou que não é inclusive. Então o 55 e o 2 não tem que entrar. Então aqui a gente vai começar de X mais 1, certo, gente? Que aí, por exemplo, que no nosso caso era 2, ele teria que começar do 3. Então aqui a gente já arruma essa parte. Então se a gente fizer de novo 2 a 55, já começou do 3, tá correto? E para não ir para o 55, aí é simples. Ou você poderia botar y menos 1 aqui no final, ou se não só botar o menor. Porque se eu fizer menor ou igual, ele vai testar até ser igual àquele número. Então se for o menor, ele vai testar o último número menor que y, que no caso aqui seria o 54. Então, se eu executar de novo agora, ele vai me dar ok. Só que agora o que eu quero? Só os números ímpares. Então, eu vou ter que fazer o meu teste aqui, if contador resto 2. Aí, gente, agora vai ser igual 0? Não, né? Vai ser diferente de 0, porque agora eu quero o ímpar. Beleza? Então, vamos ver se ele dá certo. Então, vamos fazer de novo o exemplo, 2 a 55. Beleza? Deu ok. Agora eu tenho mais um problema. Lembra que aqui ele pode receber entrada invertido? Então a gente tem que testar isso. Certo? Então, o que eu vou querer fazer? Quando o y, certo? Quando esse cara aqui for menor que esse, é porque está invertido. Quando o y for menor que o x. Então vamos lá. Então quando o y for menor que x, ou seja, quando estiver invertido, eu quero fazer x igual a y e y igual a x, para inverter os valores deles. Mas note que isso vai dar um probleminha. Quando eu fizer x igual a y, eu vou perder o valor anterior de x. Imagine que x é 2 e y é 3. Aí, então, aqui o x que era 2 se perde e os dois ficam com o valor 3. Então, quando eu fizer aqui, vai dar errado. Ele não vai mais conseguir recuperar o valor de 2. Então, para isso, eu crio um auxiliar, que é só uma variável para eu utilizar temporariamente. Então, ela vai ficar com o valor de y, certo? Aí eu vou fazer meu y igual a x, não tem problema eu perder o valor de y, porque ele está salvo aqui no auxiliar. E depois é só fazer x igual a auxiliar. E aí eu consigo inverter os dois. Apenas no caso em que o y for
menor que o x. Então, nota para o mesmo caso que eu tinha falado, 2 e 3 aqui. Então, ele vai fazer, quer dizer, 3 e 2, né? Para ser um caso assim que o y é menor que o x. Aqui, ó, ele vai fazer 3 é menor que 2, então sim. O auxiliar vai ficar com o 2, que é o y. Depois, o y vai passar a ter o valor de 3. E aqui o x vai passar a ter o valor de 2. Então, vai ficar na ordem correta. X igual a 2, y igual a 3. Beleza? Pronto. Então, nesse caso aqui, tanto se eu fizer 2 a 55, quanto se eu fizer 55 a 2, ele vai dar o mesmo resultado. Inclusive, eu posso usar esse aqui, 6 e menos 5. 6 e menos 5. E ele vai me dar correto, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu não quero imprimir os números, e sim somá-los. Então, eu vou utilizar a minha soma. Primeira coisa, antes de iniciar a repetição, eu vou iniciar a soma com 0. E aí, eu vou mover esse meu printf para cá, e ele vai imprimir a soma. Beleza? E aqui eu vou fazer soma igual a soma mais o contador. Então, toda vez que for ímpar, eu vou somar ele na minha variável soma. Beleza? E no final eu vou imprimir. Então, a gente pode até fazer um teste aqui. 6 menos 5. 6 e menos 5. E ele vai dar os 5. Vamos ver se deu certo. Enviar aqui. Enviar. Vamos ver. Aceito. Beleza, gente. Conseguimos. Beleza? Para o ímpar. Leia um valor n. Este valor será a quantidade de valores que serão lidos em seguida. Para cada valor lido, mostre uma mensagem em inglês dizendo se o valor lido é par, even, ou é ímpar, odd. Positivo, positive, ou negativo, negative. No caso do valor ser igual a 0, embora a descrição correta seja even null, pois por definição 0 é par, seu programa deverá imprimir apenas null. Entrada. A primeira linha da entrada contém um valor inteiro n que é menor que 10.000, que indica o número de casos de teste. Cada caso de teste a seguir é um valor inteiro, x, que vai de menos 10 elevado a 7 até 10 elevado a 7, certo? A saída. Para cada caso, imprima uma mensagem correspondente de acordo com o exemplo abaixo. Todas as letras deverão ser maiúsculas e sempre deverá haver um espaço entre duas palavras impressas na mesma linha. Beleza, gente? Então, o primeiro número vai indicar quantas entradas ele vai fazer em seguida, certo? Ele também está dizendo que o número aqui ele vai ficar entre 10 a menos 10 a sétima até 10 a sétima, certo? Então, o número aí, no caso, a gente vai precisar utilizar um long para salvar os dados nesse intervalo. E aqui é só fazer um teste com if e ver qual desses casos é. Se for 0 é null, e depois, se não for 0, a gente testa se o número é ímpar e se é negativo, ou se ele é par e se ele é positivo. Beleza? Então, bem tranquilo, vamos fazer esse programa. Certo, então, a primeira coisa que a gente vai ter que ver aqui é o seguinte. A gente vai precisar de um long, e aí a gente vai precisar de um contador, e vai precisar de uma variável para ler o número. Então, a gente pode botar aqui número, certo? E o contador poderia ser só um int, mas já que a gente está declarando um número long, o contador fica aí também. E aí a gente vai fazer for. Aqui a gente vai... o primeiro número,
ele diz o número de entradas que vai vir em seguida. Então, se aqui for 4, por exemplo, vai ter que repetir 4 vezes a leitura. Então, a gente faz aqui, for contador igual a 1, enquanto contador for menor ou igual a... Faltou a gente ler o número de entradas, certo? A gente pode botar aqui número de entradas. E aqui a gente vai ter que ler esse cara. Scanf. Cento ali. Número de entradas. Faltou o e-comercial aqui. E agora eu tenho o meu número de entradas e beleza. Aqui eu vou fazer contador igual a contador mais 1. Beleza? Então eu vou de 1 até o número de entradas. E aí, só para vocês verem, eu vou imprimir isso aí. Então a gente vai ter aqui % ali. Vamos só botar aqui o fim de linha, vírgula, contador. Então, se por exemplo entrar o número 7, ele vai imprimir de 1 até 7. Se eu botar 10, ele vai imprimir de 1 até 10. Beleza? E como é o exemplo lá, se eu botar 4, ele vai imprimir de 1 até 4. Só que aqui a gente não quer imprimir o contador, a gente sim quer ler o número. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui, a gente vai fazer scanf % ali o número, aqui botar o e-comercial. Então a gente está lendo aqui o número. Agora a gente precisa testar aquelas coisas, certo? Esse cara é ímpar, ele é negativo, ele é null, ele é par, ele é positivo. Então a gente vai fazer esse teste. Então vamos lá. Primeiro a gente vai testar se é 0. Se for 0, ele tem que aparecer null. Então vamos lá. If número igual a 0. Printf null. Vou fazer aqui um teste, vou botar para ele ler um cara só e vai ler o 0. E ele vai imprimir null. Certo? Beleza. Agora vocês têm que ver uma coisinha. Sempre a gente testa primeiro se ele é par ou é ímpar. Então, primeiro a gente vai fazer esse teste. If número mod, que é o operador de resto, 2 igual a 0, significa que ele é par, certo? Então se ele for par, você vai imprimir even. E vai colocar aqui um espaço, certo? Por que even? Porque é o que ele diz pra gente. Se ele for par, é even. E o espaço é porque a gente depois vai colocar se ele é negativo ou é positivo. Beleza? Então, aqui even. E se ele não for par, então else, ou seja, se não, a gente não vai imprimir even, a gente vai imprimir odd, que significa ímpar em inglês. A gente vai botar odd, ok? E agora a segunda parte, que é verificar se é positivo ou negativo, ou seja, se é positivo ou negativo, é simples. Se você fazer if número maior que 0, significa que ele é positivo, ok? Então a gente vai colocar
positivo. Caractere de fim de linha. Se não, aqui vai ser negativo. Pronto. Só que se eu fizer somente esse else aqui, note que no caso em que ele for 0, ele vai cair aqui, certo? Então, a gente tem que excluir esse caso do 0. Então, a gente vai fazer assim. If número diferente de 0. Poderia fazer assim, se vocês acharem que não fica bonito. Então, a gente tira o else. E coloca apenas se ele for menor que 0. Vamos fazer uns testes. Vamos colocar para ele ler 4. Vamos colocar 1. Ele disse que é ímpar positivo. Se a gente colocar menos 2, ele diz que é par negativo. Se a gente colocar o 0, ele diz que é null. E opa, ele já foi direto aqui e colocou um even. Então, aqui tá dando alguma treta. Sim, é por causa que o 0 também. Epá, então aqui a gente tem que testar. A gente tem que colocar aqui, o melhor de tudo é colocar um else aqui, então, gente. Então eu só vou fazer essas duas coisas se ele não for 0. É o melhor de tudo. Aqui como é um else, a gente pode fazer um else if. Else if. Vou interromper isso aqui. Brown. Novos 4 casos. Vamos testar o 0. Vamos testar 1. Vamos testar menos 2. Vamos testar menos 4. E beleza, gente. Eu acho que funciona. vamos testar. Vamos enviar aqui. Qualquer coisa ele vai dizer aí pra gente se a gente tá errado. Submissões. Ih, deu aceito. Massa, gente. Legal? Beleza? Mais um aqui. Substituição em vetor 1. Faça um programa que leia um vetor x10, ou seja, um vetor, gente, é um array de 10 posições. Substitui a seguir todos os valores nulos e negativos do vetor x por 1. Em seguida, mostre o vetor x. Entrada. A entrada contém 10 valores inteiros, podendo ser positivos ou negativos. Saída. Para cada posição do vetor, escreva xi igual a x, onde i é a posição do vetor e x é o valor armazenado naquela posição. Então, gente, ele vai ler 10 valores, e aí, quando ele achar um 0, ou achar um valor negativo, ele vai substituir por 1. Depois ele vai mostrar o que tem no array. Lembra sempre, gente, que o array a gente começa a contar do 0 e não do 1. Então a primeira posição aqui vai ser x0. Então, vamos lá fazer isso aqui? Vamos pagar aqui. Vou declarar aqui Vamos... Sim, ele deu que... Ele não especificou o tamanho dos números, né? Então, vamos utilizar long para ter certeza que vai ser números que caibam lá. Então, vamos lá botar long. Aí ele pediu para chamar o vetor de x. Ele vai chamar de x e ele vai ter 10 posições. Tá ok? Então, o próximo passo é ler os 10 valores. A gente já sabe que são 10, então a gente vai fazer assim. For, a gente vai precisar de um contador. Então, um contador aqui mesmo. Contador. For contador igual a 0.
primeira posição do array, enquanto o contador for menor que 10. Por que não menor ou igual? Porque lembre que como o array começa no 0, ele vai terminar no 9, que é sempre tamanho menos uma posição. Beleza, gente? E aqui, contador é igual a contador mais 1. Então aqui... Pronto, agora a gente vai ler os valores. Vamos lá. Acerta ali. E aqui a gente vai colocar o nosso X e a nossa posição, que no caso é contador. Então aqui, gente, aqui é só botar o E comercial e beleza. Então a gente está pronto para ler 10 números aqui. Tá ok? Então vamos lá. Agora depois a gente vai fazer essa mesma coisa, certo? Só que aqui ele pediu para chamar de i. Não teria problema a gente usar contador e só imprimir lá que é i, mas vamos criar uma variável i, certo? Só para vocês diferenciarem os dois for's que eu vou fazer. A gente pode copiar esse cara, vai ser bem parecido, certo? A gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Então vamos... Gente, eu poderia fazer isso tudo numa operação só, mas eu vou fazer em 3 para vocês ficarem bem entendidos mesmo do array. Ó, aqui a gente vai fazer a mudança do x, certo? Então, a gente vai continuar usando o contador nessa interação. E eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou verificar se o x, certo? X contador, ele é nulo. Ou seja, ele é 0. Ou se ele é menor que 0. Então, eu poderia fazer já de forma mais inteligente, colocar aqui menor ou igual a 0, certo? Aí nesse caso, o x contador, beleza, gente? Ele vai assumir o valor 1. Então, a gente vai fazer x contador igual a 1. Então, tranquilo. Então aqui eu tirei todos os valores nulos ou negativos do meu array. E agora a gente vai fazer mais uma interação. Poderia usar contador de novo, certo, gente? Mas aí a gente vai usar o i, só para vocês verem. Também é comum a gente chamar, em vez de chamar de contador, chamar de i, de j ou de w. Que são tradicionalmente aí 3 letrinhas que usa para colocar como contador. Então aqui esse aí, esse aí, certo? E aqui a gente vai fazer o printf x, e aqui ele quer que venha a posição aqui no meio. Se ele quer que a posição fique aqui no meio, é só você botar aqui. Então, no caso aqui é um int. E aqui a gente vai ter o i, certo? Então aqui eu coloquei já o meu índice do vetor. E depois é só colocar o valor em si. Também vai ser outro %li. E aqui esse cara vai ser x i, certo? Vamos botar o fim de linha aqui. E aí ele vai ler 10 caras. Então, ele não especifica aqui, vamos fazer simples. Vamos botar 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Note que tá errado, certo, gente? Porque ele só deveria fazer essa operação se o valor de x contador fosse menor ou igual a zero. Essa operação aqui tá errada. Beleza, gente? Note que antes ele estava entre a chave aqui. Aí ele estava fazendo outro teste. Ele estava vendo se o cara que estava aqui era diferente de zero. Não é isso que eu quero. Eu quero que se x contador seja menor ou igual a zero. Então, vou testar de novo. Lembrando que nesse caso que eu estou testando, ele não deve alterar nenhum valor. Porque não tem nenhum nulo. Beleza? Pronto, deu certo. E agora a gente vai colocar um valor nulo. 0, 1, 2, 3, 0. Menos 4, 5, 10, 11, 23. Ele só substituiu os que tem 1, então deve estar correto. Beleza, como eu disse, a gente ia fazer em 3 fors, mas a gente podia ter feito em apenas um. Então vamos fazer em apenas um, para ficar mais claro ainda para vocês. Pronto, então a gente vai pegar essa operação aqui, que a gente tinha feito em outro for, certo, gente? E a gente já bota ela aqui, porque eu já li o valor, eu já posso alterar ele, né, gente? E aí também depois eu já posso imprimir ele, se eu quiser. Aí aqui no caso, em vez de ser o i, eu vou usar o contador. E aqui vai ser o contador também. E beleza. E aqui a gente pode fazer o mesmo teste, 0. E ele já vai fazendo, devolvendo pra gente na hora, ó. É bacana? Aí você diz, não, mas não vai ficar fora de ordem? Vai não, gente, porque o computador ele divide a entrada e a saída, certo? Então ele vai ler esses valores e vai jogar na tela. Para ele, nesse caso aqui do exemplo, ele vai jogar um arquivo lá com todos esses 10 valores e vai receber a saída do mesmo jeito, certo? Então tá aqui uma versão mais otimizada. Vamos ver se dá certo. Enviar. Submissões e aceita. Pronto, gente. É isso aí. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Vejo vocês na próxima aula.